Há dores que nem o tempo consegue levar. Cicatrizes tão fundas que mesmo quando o corpo se cala, a alma ainda grita. Se você já sentiu isso, essa história é para você. Em uma aldeia isolada entre o deserto e o esquecimento, vivia um jovem chamado Mateus. Ele era simples, mas carregava no olhar a leveza de quem conheceu o amor. Tinha uma esposa que sorria como o nascer do sol. E um pai cuja sabedoria o ensinara a ver beleza, até na aridez da vida. Mas o destino, esse escultor silencioso, decidiu testar o quanto um coração humano pode suportar. Numa noite sem estrelas, o deserto rugiu. O vento se levantou como um animal faminto, engolindo casas, plantações e sonhos. Quando o silêncio voltou, tudo o que Mateus amava havia sido levado. A casa, o riso, a esperança. Durante semanas, ele vagou entre os escombros, sem fome, sem voz, apenas existindo. Todas as manhãs, sentava-se diante do poço rachado. O mesmo poço onde o pai um dia lhe contara histórias sobre fé. Agora, só restava o vazio. "Por que eu?", murmurava ao vento, mas o deserto nunca respondeu. E como o deserto é cruel com os que sofrem, os vizinhos começaram a se afastar. Chamavam-no de amaldiçoado, diziam que havia perdido a razão. Mas Mateus não estava louco, estava apenas quebrado. Até que, em uma manhã dourada, um viajante surgiu na linha do horizonte. Um velho de olhar tranquilo, coberto por um manto gasto pelo tempo. Ele observou Mateus por um instante e disse apenas: "O deserto castiga quem o teme, mas fortalece quem caminha com ele. O mesmo sol que te queima pode te ensinar a brilhar." Essas palavras entraram no coração de Mateus como uma brisa depois da tempestade. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Com o pouco que restava, um pedaço de pão endurecido, um cantil com algumas gotas d'água e o rosário herdado do pai, Mateus deixou para trás o que um dia chamou de lar. Não sabia para onde ia, apenas sentia que ficar parado era morrer aos poucos, e talvez caminhar fosse a única forma de continuar vivo. O deserto não o recebeu com piedade. Durante o dia, o sol queimava sua pele como ferro em brasa. À noite, o frio o fazia tremer até a alma, a sede o rasgava por dentro, e o silêncio o fazia conversar com a própria sombra. Muitas vezes caiu de joelhos, jurando que não aguentaria mais. Mas então, lembrava-se da voz do velho: "Caminhe com o deserto." No 7º dia, quando o corpo já cedia, Mateus avistou algo entre as dunas, restos de uma caravana destruída. Camelos tombados, barris quebrados e um choro fraco, quase sufocado. Seguiu o som e encontrou um menino de cerca de 10 anos, ao lado de um homem ferido. Sem pensar, ofereceu as últimas gotas de água que tinha. O homem mal respirava e o garoto soluçava pedindo ajuda. Mateus, exausto, ergueu o desconhecido nos ombros e começou a caminhar. Atrás dele, o menino o seguia em silêncio, rezando entre lágrimas. Andaram até o entardecer, até que um pequeno oásis surgiu diante deles, uma mancha verde em meio ao dourado sem fim. Ali, finalmente, Mateus desabou. Quando acordou, o homem ainda respirava, e o menino o abraçava, repetindo baixinho: "Você salvou meu pai." Mateus sorriu cansado, mas sentiu algo reacender dentro dele, um brilho esquecido chamado propósito. Dias depois, o homem que Mateus salvara partiu em paz, mas antes de fechar os olhos, segurou-lhe a mão e disse com voz trêmula: "Você me carregou pelo deserto mesmo à beira da morte. Nunca pense que é fraco. A dor não veio para te destruir, veio para te preparar." Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, Mateus chorou pela primeira vez, não de desespero, mas de compreensão. Percebeu que o peso que o esmagava não era castigo, era o martelo da vida moldando o seu espírito. Ainda assim, a jornada não terminou ali. Ele voltou a caminhar pelas dunas, enfrentando dias de calor insuportável e noites em que o vento parecia sussurrar tentações de desistir. As miragens dançavam diante dele, belas e falsas, prometendo descanso.
Mas Mateus seguia, passo após passo, guiado por algo invisível que o fazia continuar. Até que numa noite sem lua, o deserto voltou a rugir. O vento cortava como lâminas, a areia feriu-lhe o rosto, e o mundo sumiu num redemoinho dourado. Mateus caiu de joelhos e gritou, segurando o rosário com força: Senhor, eu já não sofri o bastante? O que mais queres de mim? E no meio da fúria, veio o silêncio. Não o silêncio do deserto, aquele que assusta, mas o silêncio de dentro, onde só o coração fala. E ali, ele ouviu uma voz calma, serena, quase humana: Nem tudo se perdeu, Mateus, ainda me tens. Não era uma resposta do vento, era uma resposta da alma. Ele respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu paz em meio à tormenta. Quando o vento cessou, o deserto parecia outro. Mateus, coberto de areia e lágrimas, percebeu algo brilhando sob a lua. O chão antes rachado havia se aberto, e dali brotava um fio de água cristalina. Uma nascente. Ele caiu de joelhos e mergulhou as mãos na água, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não de alegria, mas de espanto. Compreendeu, enfim, que a tempestade não viera destruí-lo, viera revelá-lo. Aquilo que julgava castigo era, na verdade, o milagre que esperava. Mateus construiu uma pequena cabana ao redor da nascente e ali ficou. Com o tempo, viajantes começaram a parar para descansar, beber e ouvir sua história. A notícia do homem que encontrou esperança no meio da tempestade se espalhou. Uma vila nasceu em volta da fonte, e deram a ela o nome de a Fonte da Paciência. Quando lhe perguntavam como havia descoberto aquele lugar, ele sorria e dizia: Eu não encontrei. Foi a tempestade que me encontrou, porque às vezes é justamente o que te quebra, que te liberta. Mateus viveu o resto de seus dias em paz, não porque a dor sumiu, mas porque ela o transformou. Entendeu que as feridas não são sinais de fraqueza, mas mapas da alma em reconstrução. E assim o deserto que um dia o destruiu se tornou o chão onde floresceu, porque o sofrimento, quando aceito com coragem, deixa de ser ferida e se torna fonte. E talvez seja isso que o destino sempre tentou nos dizer: a força não nasce do conforto, mas da travessia.